Agora vamos falar sobre a situação do lixão de Patos, que voltou a ser discutida. E dessa vez em uma reunião realizada pelo Ministério Público Federal, Estadual e outros órgãos, juntamente com a Prefeitura do município. O Procurador Federal Tiago Misael fez um resumo dos assuntos sobre o lixão de Patos que foram discutidos no encontro. Olha, o Ministério Público reuniu com alguns órgãos na semana passada para discutir duas pautas. A primeira em relação às constantes queimadas que acontecem no lixão aqui de Patos e a outra pauta em relação ao aterro sanitário do município. Quem vai nos dar mais informações sobre esta reunião e os resultados é o Procurador Federal Tiago Misael. Procurador, o que foi acordado entre o Ministério Público Federal e esses órgãos? Na verdade, foi uma audiência, né, a 9ª audiência que se discute a implementação do aterro sanitário aqui em Patos. Existe uma sentença, né, uma sentença da qual não cabe mais recurso, obrigando o município de Patos a instalar esse aterro sanitário. E nós viemos todas essas reuniões em parceria com o Ministério Público do Estado, da Paraíba, tentando atender também aos interesses do município, que passa por uma grave crise administrativa, uma grave crise financeira, para tentarmos entender qual a melhor solução para que o município de Patos cumpra essa decisão judicial, para que implemente o aterro. E aí essas discussões elas ocorreram já com 4 prefeitos, né? O prefeito Inaldo Vanderlei, prefeito Bonifácio Rocha, prefeito Salles Júnior e agora com o prefeito Ivanes Lacerda. Em cada um desses momentos, né, estamos procurando a melhor forma para implementar esse aterro, né? E aí o município passa por um problema que é a ausência de recursos, a ausência de financiamento, não existe fontes externas de custeio, não existe tributos, né, para que viessem a custear essas obras. Basta dizer que a taxa do lixo, que seria, né, para custear parte desses serviços, ela foi rejeitada, né, recentemente pela Câmara de Vereadores. Então, não existe a fonte de custeio. Então, existe um problema administrativo, uma grave crise política e administrativa e uma grave crise financeira. Então, a gente está tentando equacionar isso. A melhor forma que entendemos de fazer isso é demonstrar em público o que foi feito, o que ainda se pretende fazer, e foi esse o objetivo da última reunião. E algum desses acordos já ficou alguma coisa certa? Existe hoje uma indefinição administrativa do município. O município não sabe ainda qual o modelo que vai adotar para a instalação desse aterro. A experiência mostra que há aterros públicos, onde o município constrói, né, e administra o aterro. Para esse tipo de solução administrativa é necessário uma enorme quantidade de recursos, né? Muitas vezes foram feitos no passado com recursos federais, que hoje não mais existem, né? São mais escassos. Existe um outro modelo, que é o modelo da parceria público-privada, em que o município entra com terreno, por exemplo, e a empresa entra para construir o restante do aterro, né? E aí existe compensações, né, que seriam feitas quando o aterro estivesse pronto, né? Esse é um modelo que foi pensado inicialmente pelo prefeito Inaldo Vanderlei, foi pensado também pelo prefeito Bonifácio Rocha e que estava se encaminhando, né? Esse era o modelo de aterro que estava se encaminhando até o prefeito Bonifácio Rocha renunciar, e aí o prefeito Salles Júnior entender que não queria construir aterro nenhum, queria construir uma usina de pirólise, um exemplo de destinação de resíduos sólidos que não existe nenhum exemplo factível em execução. Agora, com o prefeito Ivanes Lacerda, a dúvida dele é se ele faria o aterro em parceria público-privada ou se faria o aterro totalmente privado, né? Contrataria um serviço privado, né? Essa é a dúvida administrativa. Então, nós remarcamos uma nova reunião para o dia 5, né? Onde nessa reunião vai ser anunciada a postura administrativa e o cronograma para a implementação do aterro, a partir dessa decisão administrativa que será anunciada. O procurador Tiago falou das providências, das medidas administrativas acordadas com a Prefeitura de Patos durante o encontro para tentar combater os incêndios criminosos ou espontâneos no lixão de Patos.
Primeira, que diz respeito às combustões espontâneas, o município se comprometeu a disponibilizar sempre um veículo trator para que revolva o lixo e aí evite aqueles formação de gases e aí a combustão espontânea. Tá? Isso, enquanto existiu esse trator, nunca teve incêndios aqui, né, espontâneos aqui em Patos. Então, só quando esse trator se quebrou, aí esses incêndios começaram. O compromisso do município é que esse serviço não falte mais para evitar os incêndios espontâneos. E para evitar eventuais alegações de incêndios criminosos, o município de Patos disponibilizou uma estrutura para a Guarda Municipal, que atuará junto com a Polícia Militar Ambiental, em vistorias no local, né, vistorias preventivas no local, para tentar coibir esses supostos incêndios criminosos. O Ministério Público Federal está de olho na situação do lixão de Patos.